Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: eu ainda gosto dela, mas eu não quis voltar. Porém, sempre que eu volto com ela e a gente briga, ela começa a me humilhar. Acho que por sempre eu voltar com ela. E isso é cansativo. O que eu devo fazer? Bom, veja bem, você disse que você gosta, mas não voltou. E aí você explicou essa dinâmica que acontece. Ou você chega à conclusão de que não vale a pena realmente voltar, ou se eu chegar à conclusão de que, ok, vou tentar então voltar novamente. Só que aí eu tenho que analisar o quê? Para eu voltar novamente, alguma coisa diferente tem que ser feita. Porque se eu voltar, presta atenção, gente, isso aqui é quase científico. Quando a gente fala de comportamento humano, é óbvio que não existe regra, por isso que eu estou falando quase científico. Porque assim, ó, num lugar onde os mesmos processos estão sendo feitos e estão trazendo sempre os mesmos resultados, eu entro num ciclo. Desenvolve-se um padrão comportamental e eu fico reproduzindo aquele padrão. Entende? É igual, por exemplo, a ciência, por isso que eu falei que é quase algo científico, assim, que a ciência trabalha com a repetição de padrões e a partir daí se chega numa teoria ou se chega numa evidência. Então, por exemplo, chegou-se à evidência depois de todos os processos. E eu vejo que sempre que eu replico esse mesmo processo, eu chego nessa evidência. Qual o processo, por exemplo? Quando eu pego uma vasilha com água, coloco sobre o fogo, quando que essa água vai começar a ferver? Quando a temperatura ali atingir 100 graus Celsius. Todas as vezes que eu tenho isso, que eu tenho um recipiente com água, quando essa água ela está em contato com o fogo, quando ela atingir 100 graus Celsius, ela começa a ferver. Assim como quando eu coloco a água num recipiente e essa água num recipiente entra em contato com gelo, com um congelador. Quando que essa água vira um bloquinho de gelo? Quando ela atinge a temperatura de 0 graus Celsius. Então, diante daquelas circunstâncias, sempre é reproduzido isso. Atingiu 0 graus Celsius, vira gelo. Atingiu 100 graus Celsius, a temperatura da água, ela começa a ferver. Então, quando nas relações humanas a gente sempre tem aquele padrãozinho, água, fogo, 100 graus Celsius, ferve. Quando eu tenho aquele padrão, a gente termina, aí volta, aí porque eu voltei, a gente briga, ela me humilha, entendeu? Então, quando eu tenho esses fatores, e sempre acontece isso, sempre acontece isso. Por isso que eu digo, tá vendo que quase vira uma ciência, eu tenho sempre o mesmo resultado. Feita essa explanação inicial, é aqui que eu continuo então o gancho de onde eu tinha parado, de que se eu quiser voltar novamente com a pessoa, eu posso voltar? Posso, mas algo diferente tem que ser feito, porque senão eu tenho os mesmos elementos e eu vou ter o mesmo resultado. Se eu quero então agora um resultado diferente, quero voltar, só que eu estou voltando igual voltei as outras vezes. Então, o que eu vou fazer diferente? Porque se eu não fizer nada diferente, eu estou fazendo exatamente igual às outras vezes e vou ter, muito provavelmente, o mesmo resultado. O que eu vou ter de diferente? Uma conversa? Eu já tive essa conversa antes. Todas as vezes que a gente voltou, a gente sempre conversou. E aparentemente estava tudo resolvido. Foi falado sobre briga, foi falado sobre humilhação. Eu mostrei para ela como eu me sinto. Fiz tudo isso já? Não fiz? Então esse é o fator diferente que vai acontecer aqui. Esse é o fator diferente. Não, eu nunca mostrei como eu me sinto. Não, a gente volta e quando a gente volta a gente nem toca no assunto do que aconteceu. Por isso que então volta a acontecer, porque nós nem conversamos sobre o fato ocorrido. A gente volta muito mais pelo impulso da saudade. Tô com saudade, o coração ficou apertado. Eu gosto, eu ainda gosto. Então tudo isso faz com que eu volte, e aí quando eu volto, parece que para que a gente vai tocar naquele assunto?
Se tocar naquele assunto, a gente vai voltar a brigar. Voltar a brigar significa que a gente vai voltar a se separar. E como nós estamos no impulso da saudade, eu não quero que isso aconteça. Então, a gente nem conversa. Por isso que depois o padrão se repete. Então, o que é que eu vou fazer diferente? Agora, se quando eu fui colocando a questão aqui, você que está aí do outro lado me assistindo, a sua postura foi, né, aquela postura da pessoa que diz assim, não, André, tudo isso a gente sempre fez. Ah, sempre conversou? Conversou sobre o que aconteceu, falou sobre as brigas, cada um colocou o seu ponto, mostrei como eu me sinto, ela mostrou como se sente. Ah, bom, então, meu bem. Então, sinto muito, mas me parece que é voltar para acontecer de novo. A não ser que, tá vendo? Analisando aí, né? Porque você que está envolvido na história, não, André, tem uma coisa que eu posso fazer diferente sim. A hora que a gente sentar para conversar, eu vou colocar um ponto aqui que eu sempre tive vontade de colocar, mas eu acho que vai ser produtivo e um propósito que eu tenho que ter, que ela tem que ter. Ah, então é uma coisa diferente. Ah, tá. Então, ok. Então, tá vendo? Temos um elemento diferente. Se não, gente, vocês entenderam? O raciocínio até é simples. Se eu não tenho nenhum elemento diferente, se tudo é igual, pode ter certeza que vai voltar a acontecer. Porque eu tenho os mesmos elementos e eu vou ter o mesmo resultado. Eu tenho que ter algo diferente para ter um resultado diferente. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história e conseguir então entender o que possa estar acontecendo aí para que eu possa conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.